Meus irmãos disseram que eu era um peso depois que nossa mãe morreu, então herdei tudo sozinha e hoje eles me pedem ajuda. Olá, bem-vindos ao canal. Aqui você encontra histórias emocionantes que vão te prender do começo ao fim. E a de hoje promete ser de tirar o fôlego. Se você gosta de conteúdos assim, já se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Agora acomode-se e vamos começar. Meu nome é Lúcia, tenho 46 anos, e minha história começa no dia em que minha mãe partiu. Ela se chamava Dona Hilda, uma mulher simples, mas forte como poucas. Criou 3 filhos praticamente sozinha, depois que meu pai foi embora com outra mulher e nunca mais quis saber da gente. Eu fui a mais nova. Sempre fui mais quieta, mais caseira. Enquanto meus irmãos, Jorge e Renato, cresceram querendo sair do bairro, ganhar dinheiro, se meter em negócios e andar de carro bonito, eu fiquei ali, do lado da nossa mãe. Não por falta de opção, mas por amor. Eu cuidava da casa, ajudava no mercado, levava ela às consultas, arrumava a roupa de cama. Quando ela adoeceu, fui eu quem ficou noites em claro. Mas ninguém via isso como dedicação. Meus irmãos diziam que eu era acomodada. Que eu não fazia nada da vida. Que vivia às custas da nossa mãe. Eu tentava relevar. Eles quase nunca apareciam. Ligavam só em datas especiais, mandavam um presente aqui e ali, e se achavam filhos exemplares. O pior de tudo aconteceu quando minha mãe faleceu. Ela vinha lutando há meses contra uma insuficiência cardíaca. Já estava cansada, e eu também. Cuidar dela foi um ato de amor, mas também muito doloroso. Quando ela partiu, senti como se tivessem arrancado meu chão. Não só por perder a mulher que me criou com tanto carinho, mas por saber que agora eu estava sozinha de verdade. O velório foi rápido. Jorge e Renato chegaram no último minuto, de terno caro, e choraram como se tivessem convivido com ela nos últimos anos. Fiquei calada. Era o momento de luto, não de briga. Depois do enterro, vieram as conversas sobre a casa. Era uma casa simples, mas com terreno grande. Valia um bom dinheiro. Bom, agora a gente precisa vender isso aqui, disse o Jorge, direto, como se fosse dono de tudo. Vender? Perguntei, surpresa. A mãe acabou de ser enterrada. Já estão falando de dinheiro. Ah, Lúcia, pelo amor de Deus. A casa tá em nome dela. Agora é dos 3. Você vai morar aqui sozinha por quê? Eu morei aqui a vida toda. Fiquei com ela até o fim. Essa casa é tudo que eu tenho. E a gente não tem nada. Rebateu Renato. Você ficou aqui vivendo de favoranos. Não pagava luz, não trabalhava, não ajudava com nada. A casa é da família, e você não tem mais direito que a gente. As palavras deles me feriram como faca. Me senti uma intrusa na minha própria casa. Tentei argumentar, mas eles já estavam decididos. Ou a gente vende e divide, ou você sai por bem, Jorge disse, seco. No dia seguinte, fizeram questão de aparecer com um papel de acordo entre irmãos para eu assinar. Um advogado conhecido deles tinha preparado o documento. Eu disse que queria pensar. Eles não gostaram. Disseram que eu estava sendo egoísta, que eu não tinha onde cair morta e devia aceitar a ajuda deles para não acabar na rua. Foi aí que eu vi quem eram realmente meus irmãos. 2 semanas depois, sem apoio, sem dinheiro, e sem conseguir bancar uma briga judicial, saí da casa. Peguei minhas coisas, coloquei numa mala emprestada e fui morar num quartinho no fundo da casa da Dona Dalva, uma vizinha antiga que me ofereceu ajuda. Comecei a fazer faxinas. Pegava serviço em casas ali do bairro mesmo. Varri muito chão, lavei muita louça chorando por dentro. Era duro ver a casa onde cresci sendo colocada à venda por pessoas que me chamavam de peso. Mas como minha mãe dizia, Deus escreve certo por linhas tortas. 2 meses depois, recebi uma carta registrada. Era do cartório. Pensei que fosse alguma cobrança atrasada, mas era outra coisa. Minha mãe tinha deixado um testamento. Em segredo. Dentro da pasta estava escrito, com a letra dela:
Declaro que minha filha Lúcia é a única herdeira da casa onde moramos e do valor guardado na poupança do Banco do Brasil. Meus outros filhos escolheram não estar presentes. Foi Lúcia quem cuidou de mim, e é ela quem merece. Meu coração disparou. Liguei para o cartório, confirmei tudo com o advogado, e não restavam dúvidas, a casa era legalmente minha. E mais do que isso, minha mãe tinha deixado um valor guardado em segredo. Uma poupança antiga, com juros acumulados, que somava um bom dinheiro. Naquele momento, eu caí de joelhos e chorei. Não era pela herança. Era por saber que, até o fim, minha mãe me enxergou. Me valorizou. Me defendeu mesmo depois da morte. Minha primeira atitude foi cancelar a venda da casa. Me mudei de volta com toda a dignidade que me restava. Arrumei tudo, plantei flores no quintal, reformei a cozinha e coloquei uma plaquinha na entrada, Lar de Lúcia e Dona Hilda. Eu recomecei dali. E o que veio depois? Ah, você vai querer ouvir. Voltar para casa da minha mãe depois de tudo que aconteceu foi como respirar de novo depois de muito tempo debaixo d'água. Abri as janelas, limpei cada canto, reorganizei os móveis do jeitinho que ela gostava. No primeiro dia, dormi na cama dela. Não por falta de opção, mas por carinho. Senti o cheiro do travesseiro, fechei os olhos e sussurrei: obrigada, mãe. Com o dinheiro da poupança que ela deixou, fiz uma reforma completa na casa. Nada de luxo, mas coloquei piso novo, pintei a fachada, troquei o telhado e montei uma pequena cozinha nos fundos. E mais, usei uma parte para abrir um negócio. Sempre gostei de cozinhar e, com o incentivo da dona Dalva, montei uma pequena cozinha caseira para vender marmitas e doces. Comecei vendendo pelas redondezas, a pé mesmo. Depois, comprei uma bicicleta com caixote. Em menos de um ano, meu nome já estava rodando pelo bairro. Comida da Lúcia, todo mundo falava. Gente da cidade toda vinha buscar minhas quentinhas. Consegui montar uma equipe com 2 ajudantes e, finalmente, pude parar de fazer faxina. Eu tinha orgulho de cada grão de arroz que cozinhava. Tudo ali era fruto do meu esforço e do carinho da minha mãe, que me deixou amparada mesmo sem eu saber. E foi assim que a vida foi se ajeitando. Até que um dia, o inesperado aconteceu, Jorge apareceu. Era uma tarde de sábado, chuvosa. Eu estava separando as marmitas do dia seguinte quando ouvi batidas no portão. Fui atender, sem pressa. E quando abri, levei um susto. Jorge? O que tá fazendo aqui? Ele estava diferente. Mais magro, abatido, o cabelo sem corte, os olhos fundos. Posso entrar? Respirei fundo. Não queria confusão. E mesmo sem vontade, deixei ele entrar. Sentou no sofá como se ainda fosse dono de tudo. Então, soube que você tá bem de vida, ele disse, meio sem jeito. Não posso reclamar, respondi, seca. Olha, Lúcia, eu vim aqui para conversar. Sei que a gente brigou feio. Sei que a gente errou com você. Mas, enfim, a vida muda, né? Que bom que você percebeu, falei, cruzando os braços. Agora me diz o que você quer de verdade. Ele hesitou por alguns segundos, depois soltou. Eu tô sem casa. Perdi tudo. Investi num negócio que não deu certo. Tô morando de favor num quartinho emprestado. E, pensei se você podia me ajudar. Eu fiquei em silêncio. Não por não ter o que dizer, mas para ter certeza de que não ia explodir. A imagem dele me chamando de inútil voltou na minha mente como um tapa. Às vezes em que me acusou de viver de favor dentro da casa da minha própria mãe. Tudo veio à tona. Ajudar? Repeti. É, tipo um quarto aqui no fundo, ou até um trabalho, sei lá. Só até eu me reerguer. Olhei nos olhos dele e disse. E quando eu tava na rua com uma mala na mão, Jorge, você me ajudou? Ele abaixou a cabeça. Eu tava cego, Lúcia. Achei que tava certo. Eu não sabia que a mãe tinha deixado o testamento. Mas sabia que eu tinha cuidado dela até o último dia. Sabia que eu não tinha para onde ir. E mesmo assim me chutou como se eu fosse lixo. Agora que a vida virou para você, quer voltar para casa que você mandou vender? Ele não respondeu.
Ficou ali, calado. Desculpa, Jorge. Mas agora quem decide aqui sou eu. E eu aprendi que tem coisa que a gente não esquece. E uma delas é quem nos vira as costas quando a gente mais precisa. Ele saiu sem dizer mais nada. 2 meses depois, foi a vez de Renato aparecer. Eu estava limpando o portão quando vi ele vindo, devagar, meio mancando. Pensei em fingir que não vi, mas ele chegou perto e falou: Lúcia, você pode me escutar? Cruzei os braços. Fala. Eu tô com problema de saúde. Descobri uma doença nos rins. Tô fazendo hemodiálise. Preciso de ajuda para pagar exames, e, enfim. Jorge me contou que você tá bem, que herdou a casa e o dinheiro. Eu não quero me aproveitar, só queria um pouco de apoio. Aquele pedido me bateu diferente. Não era arrogante. Era triste. Sabe o que mais me doeu, Renato? Nem foi você não dividir a casa. Foi ouvir você dizendo pra mim, na cara limpa, que eu não era nada sem a mãe. Que eu era um peso. Que eu devia sair logo pra vocês fazerem o que quisessem com a casa. Você não sabe o que foi sair por aquela porta sem saber pra onde ir. Ele começou a chorar. Eu sei. Eu fui cruel. E tô pagando por isso. Mas eu tô doente, Lúcia, se você puder. Renato, você não sabe o quanto eu queria que tudo tivesse sido diferente. Mas vocês me obrigaram a ser forte sozinha. Agora, eu sou. E essa força me ensinou uma coisa: tem gente que a gente ajuda. E tem gente que a gente deixa aprender com a vida. Ele me olhou com os olhos cheios d'água. Eu senti um nó na garganta. Mas não abaixei a cabeça. Apenas disse: eu não sou má. Só aprendi a ser justa. E o que vocês me fizeram foi muito injusto. Ele foi embora sem insistir. E naquele dia, eu percebi, eu tinha vencido. E dessa vez, nas minhas regras. Depois que Renato foi embora, fiquei parada na porta por um tempo, olhando a rua vazia. Uma parte de mim queria correr atrás dele, dar um abraço e dizer que tudo ia ficar bem. Mas a outra parte, a que já tinha chorado de fome, sido chamada de peso, e empurrada para fora da própria casa, gritava: não seja boba de novo. Aquela visita mexeu comigo por dias. Fiquei lembrando de tudo. Do dia em que saí com a mala na mão, da dor de ver os móveis da minha mãe sendo vendidos sem nem me consultarem, da humilhação de pedir ajuda enquanto eles riam pelas costas. Meus irmãos nunca me viram como alguém digna. Para eles, eu era a filha que ficou em casa, a encostada, a imprestável. E agora estavam vindo um a um, de cabeça baixa, porque a vida tinha dado a volta. E eu, que fui tratada como um peso, agora era o único alicerce de uma história que eles mesmos destruíram. Cerca de uma semana depois, recebi uma intimação judicial. Pensei que fosse algo ligado à casa, mas era Jorge. Ele estava entrando com um pedido legal para tentar anular o testamento. Alegava que minha mãe não estava lúcida ao escrever. Fiquei em choque. Mesmo depois de tudo, ele ainda queria tirar de mim a única coisa que me restou. Ele não tem vergonha, Carol, disse minha amiga Jandira, ao saber da notícia. Você deu foi muita chance. Era para ter feito eles provarem do próprio veneno faz tempo. Eu só queria ficar em paz, Jandira. Só isso. Mas paz, às vezes, tem que ser defendida. Conversei com o mesmo advogado que cuidou da abertura do testamento. Ele foi direto. Eles não têm chance. Sua mãe deixou tudo muito claro, com testemunhas, data, tudo conforme a lei. Isso vai ser arquivado. Mesmo assim, eu fiquei com medo. Mexeram com algo que, para mim, não era só material, era emocional. Aquela casa era meu refúgio, meu pedaço de memória, o último abraço da minha mãe. Durante a audiência, o juiz mal precisou ouvir tudo para indeferir o pedido. Jorge saiu do fórum ainda mais amargurado. E, dias depois, soube que ele tinha ido embora da cidade, devendo dinheiro e deixando dívidas no nome de conhecidos. Renato, por sua vez, sumiu depois de iniciar o tratamento. Nunca mais apareceu. E ali, com a justiça batendo o martelo, eu senti, acabou. Não só legalmente.
acabou dentro de mim também. Acabou o peso que eu carregava no peito, o medo de me afirmar, a vontade de ser aceita pelos dois. Eu não precisava mais provar nada para ninguém. Eu venci. Com minha dignidade, minha verdade, e minhas próprias mãos. Naquela mesma semana, recebi um convite inesperado. Uma escola municipal do bairro me chamou para dar uma palestra sobre empreendedorismo feminino. Queriam que eu contasse minha história para inspirar outras mulheres. No começo, achei que não tinha nada a dizer. Mas quando sentei ali, na frente de umas 20 mães, jovens, senhoras, todas ouvindo em silêncio, eu entendi que tinha sim. Tinha uma história de superação, de coragem e de justiça. Falei sobre como fui expulsa da própria casa, sobre o tempo que morei no quartinho da dona Dalva, sobre as marmitas que vendi na chuva, e sobre a herança que minha mãe me deixou, não só em papel, mas em exemplo. Uma das mulheres levantou e perguntou: "E seus irmãos? Você perdoou?" Pensei por um momento antes de responder. Não sei se a palavra certa é perdão. Mas hoje, eu não carrego mais raiva. Só deixei de dar lugar a quem me fez mal. E isso, para mim, é liberdade. No final da palestra, uma adolescente me abraçou forte e disse: "Você me fez querer lutar pela minha mãe. Ela também foi deixada de lado. Obrigada." Voltei para casa naquele dia com o coração leve. Francisco me esperava na varanda, com um sorriso de canto. "Sabia que você ia inspirar gente, Lúcia." "Eu só contei a verdade", respondi, sentando ao lado dele. "E às vezes, a verdade é a maior arma que a gente tem." Ele segurou minha mão, e ficamos ali em silêncio, vendo o sol se pôr no quintal que, um dia, parecia pequeno demais pro tanto de dor que eu sentia. Agora, aquele mesmo lugar era um mundo inteiro de paz. Meses depois, recebi uma carta. Era do Renato. "Lúcia, estou terminando o meu tratamento. Tive tempo para pensar em tudo. Hoje entendo o quanto fui injusto com você, e mesmo sem merecer, queria pedir perdão. Não pelo que você possa fazer por mim, mas pelo que eu preciso fazer comigo mesmo. Obrigado por não ter me ajudado quando pedi. Isso me obrigou a crescer." Chorei lendo aquilo. Não porque eu quisesse ele de volta na minha vida, mas porque, de alguma forma, eu sabia que essa era a verdadeira reviravolta. Não era sobre o que eles fizeram comigo, era sobre o que eu me tornei apesar deles. Hoje, quando olho para minha casa, não vejo só paredes e telhado. Vejo tudo que fui obrigada a engolir, tudo que enfrentei calada, e tudo que reconstruí com as próprias mãos. É mais do que um lar, é o símbolo da minha resistência. Da minha vitória. Eu poderia ter virado rancorosa, amarga. Poderia ter deixado a injustiça me transformar em alguém igual aos que me desprezaram. Mas escolhi outro caminho. Escolhi a dignidade. A calma. E, principalmente, a consciência limpa. Depois daquela carta do Renato, não respondi. Guardei. Porque tem respostas que a gente dá com o silêncio. E com a distância. Francisco dizia que eu era muito brava por fora, mas por dentro, era só coração. E era a verdade. Tantas vezes eu quis voltar atrás, perdoar, acolher. Mas não por fraqueza, por amor. Eu queria acreditar que as pessoas mudam. Mas também aprendi que a gente pode querer o bem, de longe. Continuei tocando meu negócio com firmeza. As marmitas viraram referência. Recebi uma proposta de uma rede de supermercados para fornecer doces. Negociei com cuidado, aceitei, e com isso, empreguei mais 3 mulheres da comunidade. Mulheres que, como eu, um dia só precisaram de uma chance. Francisco e eu não nos casamos oficialmente, mas ele é o amor mais sereno que já conheci. Me respeita, me apoia, e nunca quis me salvar. Pelo contrário, sempre me lembra que fui eu quem se salvou. E Miguel, nosso cachorro vira-lata que resgatamos da rua, dorme aos pés da nossa cama como um anjo de 4 patas. Às vezes, quando estou sentada no quintal, regando as plantas que minha mãe tanto amava, fecho os olhos e sinto como se ela ainda estivesse ali. Dá para ouvir a voz dela, suave, dizendo: "Você conseguiu, filha." Eu sabia. E é essa lembrança que me dá força nos dias difíceis. Porque sim, eles ainda vêm.
Ninguém sai de uma história como a minha ilesa. Às vezes a gente lembra do que engoliu e sente aquele nó na garganta. Mas aí a vida mostra tudo que foi construído depois da dor, e a gente sorri de novo. Um dia, recebi uma visita inesperada. Era um rapaz, uns 20 e poucos anos, com uma mochila nas costas. Me entregou um envelope. A senhora é a dona Lúcia? Sou, sim. Posso ajudar? Meu nome é Rafael. Sou filho do Jorge. Meu coração gelou. Meu pai faleceu faz 2 meses. E deixou isso para a senhora. Disse que era para entregar em mãos. Fiquei sem reação. Abri o envelope ali mesmo. Era uma carta escrita à mão, com caligrafia tremida. Lúcia. Se você estiver lendo isso, é porque eu já fui embora. Não peço perdão, porque sei que não mereço. Mas queria que soubesse que tive tempo de entender tudo. Você foi a única que ficou. E eu, que achei que estava certo, acabei sozinho. Você venceu. Se algum dia puder olhar para trás com menos dor, saiba que, do meu jeito torto, eu admirei a sua força. Jorge. Fechei o envelope com os olhos cheios de lágrimas. Rafael ficou parado, sem saber o que fazer. Convidei ele para entrar. Dei um copo d'água, perguntei sobre a vida dele. Estava tentando seguir em frente, estudando, trabalhando como entregador. Educado, simples, com um olhar parecido com o do pai, mas mais leve. No fim da conversa, ele se levantou. Olha, dona Lúcia, eu não vim aqui pedir nada. Só queria cumprir a vontade dele. Mas, se um dia a senhora precisar de qualquer coisa, pode contar comigo. O que meu pai fez, não tem desculpa. Mas eu sou outro homem. Ele foi embora, e eu fiquei ali. Sozinha, com a carta nas mãos, sentindo que aquele capítulo, enfim, tinha se encerrado. A história da casa virou assunto na cidade. Gente que antes cochichava nas esquinas agora me cumprimentava com respeito. As mesmas pessoas que um dia disseram coitada da Lúcia hoje diziam, mulher forte açaí. Mas eu nunca quis fama. Quis respeito. E, mais do que isso, paz. Hoje, quando alguém me pergunta como superei tudo isso, eu respondo assim. Não foi com raiva. Foi com trabalho. Não foi com grito. Foi com silêncio. E não foi por sorte. Foi porque eu escolhi não aceitar menos do que eu merecia. O tempo passou. A casa continua firme. As flores no jardim continuam coloridas. E eu continuo aqui, forte como nunca. Meus irmãos me disseram que eu era um peso. Mas eu fui o alicerce. Eles quiseram me tirar de casa. E eu construí um império sobre a dor. E quando eles voltaram pedindo ajuda, fiz o mesmo que fizeram comigo, fechei a porta. Só que, diferente deles, fechei sem gritar. Sem humilhar. Só com a certeza de que, às vezes, a justiça mais bonita é aquela que a vida faz por nós. Gostou da história de hoje? Então ajude o canal apenas compartilhando esta história com 2 amigos, pois isso nos ajudará demais. Comente a sua opinião, e se inscreva no canal, para receber nossas belas histórias, ative também o sininho das notificações.